Pessoal, trago aqui para vocês notícias de última hora que estão abalando o cenário nacional e internacional aqui no mundo político. Primeiro, que o juiz que é preso após obstruir uma operação das autoridades. E pegou todo mundo de surpresa, que ninguém espera ver o juiz sendo preso, né? Ainda mais nesse momento de arbitrariedade que a gente vê no Poder Judiciário. Vamos dar todos os detalhes dessa operação inédita que aconteceu essa semana e também vamos falar do STF, que ligou um alerta geral aqui no maior desespero em meio a uma total impopularidade, e já percebe que os dias de decisões autoritárias podem estar contados a depender do acordar da população. Também vou falar aqui, já que a gente está falando em decisões autoritárias, né? Os ministros da corte autorizaram o governo Lula a confiscar suas terras. E eu vou te mostrar mais um confisco aí do governo Lula. Gente, então já deixa aí seu like, vai se inscrevendo no canal e eu vou contar para vocês tudo o que está acontecendo. Vamos começar com essa questão do sindicato que tem o irmão de Lula como diretor e bateu recorde de arrecadação dos descontos indevidos, gente. É isso mesmo. Quero trazer já esse assunto aqui para vocês, uma reflexão aqui importante. Será que estamos vendo o mensalão do sindicato de novo no Brasil? Porque isso daqui traz aí uma série de questionamentos, né? O retorno do mensalão sindical. Esse escândalo envolvendo o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos tem como vice-presidente José Ferreira da Silva. Sabe quem é ele? Ele é o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso daqui reacendeu preocupações sobre práticas de favorecimento e corrupção no cerne do governo brasileiro. Entre 2019 e 2024, o Sindinap arrecadou aproximadamente, gente, mais de 200 milhões de reais por meio de descontos associativos não autorizados em aposentados e pensões do INSS. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal identificaram que dentro desses descontos indevidos, que somaram mais de 6,3 bilhões, né, juntando todas as entidades, 97% dos entrevistados nunca autorizaram essas cobranças. Então a operação resultou em prisões, apreensões de bens e luxo, afastamento de servidores públicos, incluindo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. E esse não é o primeiro episódio envolvendo o irmão do Lula, que é o Frei Chico, em situações controversas. Durante os governos do PT, o irmão do Lula recebeu uma mesada da Odebrecht que variava entre 3 mil a 5 milhões de reais. Isso totalizou mais de 1 milhão entre só 2003 e 2015. Esses pagamentos, segundo o Ministério Público Federal, faziam parte de um pacote de vantagens indevidas oferecido a Lula em troca de benefícios diversos obtidos pela Odebrecht junto ao governo federal. E em 2019, o Ministério Público Federal também denunciou o Lula e o Frei Chico por corrupção passiva continuada. No entanto, a Justiça Federal, como sempre, rejeitou a denúncia, alegando que falta de provas de que Lula tivesse conhecimento dos pagamentos do irmão. Então, essa recorrência de escândalos envolvendo figuras próximas ao Lula levanta sérias questões sobre a integridade e a transparência, de novo, do governo. Corrupção, de novo, explodindo com o PT no poder. E esse caso do Sindinap, somado aos episódios passados, sugere um padrão preocupante de favorecimento e falta de responsabilização, como foi o caso do Mensalão, Lava Jato, entre outros, né? Então é imperativo, gente, que haja aí sim uma investigação rigorosa e imparcial, né, para restaurar a confiança nas instituições públicas e garantir que a justiça prevaleça. É o que a gente torce e espera aí para o nosso país, né? Enquanto isso, uma outra bomba. Olha só, saiu aqui no jornal G1, STF manda desapropriar terras devastadas, gente, por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. Então eu vou trazer para vocês aqui um trechinho dessa matéria, só para vocês entenderem. Com a decisão do STF, os locais onde forem identificados fogo criminoso ou desmatamento podem ser desapropriados. Isso significa que o dono do imóvel pode perder o terreno que passaria a ser da União. Então, antes dessa decisão, no entanto, teria que haver uma investigação que apontasse a responsabilidade do responsável pela área. E essa medida foi recebida com comemoração para instituições que fazem parte da ação e é vista como inovadora no combate aos crimes ambientais, porque boa parte das multas geradas por órgãos de fiscalização como o IBAMA depois não são pagas, e por outras áreas gerou uma preocupação nesse confisco de terras, principalmente para o pequeno empreendedor, né? As pessoas que têm terrenos, têm um terreno.
E quem deu essa decisão? Ministro Flávio Dino. E ele ainda reafirmou o compromisso do STF com a proteção da Amazônia, Pantanal, direito dos povos indígenas, enfim, ao determinar a desapropriação de imóveis responsáveis por incêndio e desmatamento ilegal. Então a gente percebe com isso daqui, a gente vê o governo Lula em sua terceira gestão, ele tem demonstrado uma tendência muito preocupante de restringir direitos e promover medidas que impactam a população, especialmente os trabalhadores e aposentados. Um exemplo, né? Revisão da vida toda. Em 2022, durante a gestão do Bolsonaro, o STF reconheceu o direito dos aposentados à revisão da vida toda, permitindo recálculo dos benefícios, considerando todas as contribuições feitas ao longo da vida. Só que quando o Lula entrou na presidência em 2023, o STF mudou, reverteu a decisão. Em 2024, ano passado, ele negou aos aposentados a possibilidade de optar pela regra mais vantajosa no cálculo dos benefícios. A mudança ocorreu após a entrada de novos ministros indicados pelo atual governo e levantou questionamentos sobre a influência política nas decisões judiciais. Aí agora vem essa desapropriação por terras de crimes ambientais, né? Que proíbe a regularização fundiária em áreas com crimes ambientais. Embora a medida pareça querer combater as práticas ilegais, há preocupação sobre sua aplicação. Os critérios utilizados, especialmente em relação a pequenos proprietários que podem ser penalizados de forma desproporcional. Olha o governo confiscando grana. E aí, já vamos falar mais de confisco, mas ainda falando de medidas controversas, né? Além dessas questões aqui que eu mencionei, o governo tem enfrentado críticas por outras ações que afetam os trabalhadores. A revisão do FGTS foi um grande exemplo. O STF até falou que tudo bem, vai corrigir o fundo de garantia do trabalhador com base na inflação, mas não deu direito ao retroativo. Engraçado que o penduricalho dos ministros é retroativo, né? Interessante. O trabalhador afeta a economia, os direitos dos juízes não. Interessante. A reforma previdenciária 2019 prejudicou muitos beneficiários, principalmente pensão por morte e aposentadoria por invalidez, impactando a qualidade de vida dos segurados. O STF está para analisar esses trechos se é inconstitucional ou não. Quer apostar quanto? Que se enquanto for a gestão petista no poder, ele vai sempre dar causa ganha para a União, favorecendo o governo e a economia. Aí a gente fala aí, entre outras, né? São várias medidas, mas vamos falar aqui do confisco, do perigo desses confiscos de terra ainda, que é o foco da matéria aqui, e das decisões do governo, né? As intervenções que o governo vem fazendo de confisco. A gente assistiu uma escalada preocupante de tentativas do Estado de intervir diretamente nos recursos financeiros do cidadão. Para quem não se lembra, brasileiro tem memória curta? Eu guardo tudo e trago para vocês para relembrar e refrescar. Confisco das extinção das cotas do PIS/PASEP. Lembra das cotas extintas do PIS/PASEP para quem trabalhou entre 1977 e 1988? O governo confiscou, está na União. Criou um sistema agora que chama Repis, né, através do gov.br, onde o trabalhador... Daí a gente vê que a história se repete com os chamados valores esquecidos, do sistema valores a receber, que é para quem tem dinheiro em contas encerradas, né? E a gente vê que tudo isso, todo esse confisco, tanto da cota extinta do PIS/PASEP, quanto dos valores esquecidos do Banco Central, a gente percebeu que o governo, sem qualquer aviso prévio justo, campanha massiva de conscientização, né? Em vez de facilitar o acesso e a devolução ao legítimo dono, o governo faz o quê? Transferir os valores não sacados desses fundos ou dos valores a receber para o Tesouro Nacional. Em outras palavras, pegou para si um dinheiro que deveria ir para o bolso do trabalhador, né? E enquanto ainda daria para o legítimo dono resgatar, em vez de facilitar o acesso e a devolução, ele tornou o processo burocrático, opaco, né? O que deveria ser devolvido ao povo acaba sendo absorvido lentamente pelo sistema. Como se os bancos e o governo estivessem esperando que ninguém pedisse para reaver o que é seu por direito. Então, outra polêmica que surgiu recentemente foi a proposta de fiscalização de transações via Pix acima de R$5.000, uma medida que gerou enorme comoção, rapidamente teve que ser revertida após repercussão negativa. Então, a intenção ficou muito clara, né? O Estado quer monitorar, quer controlar e, em breve, se continuar dessa forma, talvez, quem sabe, até tributar
ou confiscar diretamente o que circula entre cidadãos comuns. Imagina o governo vendo que a população não reage a esses confiscos todos, né? Cresce o temor do quê? De que o próximo passo seja ainda mais radical. O bloqueio ou confisco direto de valores em conta corrente ou poupança. Com desculpa do quê? De segurança econômica, controle de inflação. Você não declarou, então é meu. O que não declarar é meu. E com o STF cada vez mais alinhado com os interesses do executivo, eu não duvido que isso possa surgir não, viu? Duvido não. É um pensamento meu, tá? Com base no que eu vejo acontecendo, que eu não me surpreenderia se isso fosse noticiado a qualquer momento. E a gente vê, né? A linha entre regulação, abuso de poder, está se tornando cada vez mais tênue. O que foi exceção, como o confisco de 1990, parece estar se normalizando hoje em dia com ações discretas, travestidas de gestão responsável, com discurso só diferente, mas ao fim, sempre é o cidadão que perde. Então, perder o controle do seu dinheiro, perder a confiança nas instituições, perder a sua liberdade, é o que a gente vê acontecendo nesses últimos tempos. E aí vem uma crítica aqui ao STF também, né, com uma outra matéria que saiu aqui na revista Veja, sobre o STF, que enfrenta hoje uma crise de percepção que mina sua proteção junto a uma parcela até significativa, eu diria, da população. Em especial o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele se tornou uma figura central de polarização crescente, sendo visto por setores da direita, da ala conservadora, como um potencial até ativo eleitoral. É o que saiu na revista Veja, e isso levantou preocupações legítimas sobre a politização do judiciário. Porque essa reportagem da revista Veja, ela destacou o quê? Que o bolsonarismo, ele vê a impopularidade de Moraes no eleitorado conservador como uma oportunidade estratégica para conquistar espaço no Senado em 2026. Então isso, por si só, já é um reflexo preocupante, né? Quando um ministro da Suprema Corte vira uma peça de campanha eleitoral, é sinal de que as fronteiras entre os poderes estão se tornando perigosamente porosas. E ainda mais alarmante é a especulação, que precisa ser apurada com seriedade, né? De que Moraes teria pretensões políticas futuras, como uma possível candidatura ao Congresso, quem sabe. Então, se houver fundamento nessas hipóteses, gente, estaríamos diante de uma grave inversão de valores. Um juiz da mais alta corte, com poderes vastos, atuando em decisões que afetam diretamente a política nacional, para depois entrar no mesmo tabuleiro como jogador. Seria muito estranho, e aí poderia as ações dele ser interpretadas, com razão ou não, como motivadas por interesses políticos ou pessoais. Perde-se o que há de mais precioso numa democracia, que é a confiança do sistema da justiça. Então a gente vai acompanhar tudo isso, claro que são tudo especulações que vêm surgindo, né? Mas a especulação nunca nasce do nada, né? Sempre tem algo por trás. Enquanto no Brasil é a terra da impunidade, nos Estados Unidos uma juíza foi presa, gente. Coisa rara ver juiz sendo preso, né? Mas aconteceu nos Estados Unidos. Uma juíza dos Estados Unidos é presa por obstruir uma operação para prender imigrante, diz o FBI. As testemunhas dizem que a magistrada ordenou que o homem saísse por uma porta do júri que leva a uma área restrita do tribunal, segundo documentos. Isso saiu na CNN Brasil. Então a FBI, a Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos, prendeu uma juíza na sexta-feira do dia 25 de abril, informou o diretor nas redes sociais, acusando-a de ajudar um imigrante irregular a evitar a prisão. A juíza enfrenta 2 acusações por obstrução e ocultação de indivíduo da prisão, informou um policial à CNN. Acreditamos que a juíza do GAN intencionalmente desviou agentes federais do indivíduo a ser preso em seu tribunal, Eduardo Flores Ruiz, permitindo que o indivíduo, um estrangeiro ilegal, escapasse da prisão. E, felizmente, os agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está preso desde então, mas a obstrução da juíza criou um perigo ainda maior para o público. E a do GAN foi mantida sob custódia federal antes de sua primeira audiência no tribunal, após a qual foi liberada de acordo com a reportagem, e o advogado dela disse durante a audiência que a juíza lamenta profundamente e protesta sua prisão. Ela não foi feita em nome da segurança pública. Essa detenção representa uma escalada no foco do governo Trump, na conduta dos juízes, particularmente no que se refere à aplicação da lei de imigração. E o Departamento de Justiça afirmou que investigará qualquer autoridade regional que não auxilie as autoridades federais em questões de imigração
E a queixa criminal contra a juíza acusa ela de ter ficado visivelmente irritada após saber que agentes de imigração estavam do lado de fora de sua sala de audiência com a intenção de prender um homem cujo caso ela supervisionava e de em seguida ter conduzido o indivíduo por uma porta do júri não pública para evitar sua detenção. De acordo com a denúncia, 6 integrantes de uma força-tarefa federal de imigração planejavam prender o Eduardo Flores após ele ter comparecido a uma audiência de pré-julgamento no tribunal da juíza em um caso de violência doméstica. Então, esse imigrante mexicano ele havia recebido uma ordem de deportação dos Estados Unidos em 2013 e foi expulso do país pelo Arizona. Os agentes de imigração descobriram que ele havia retornado ilegalmente depois que suas impressões digitais e fotografias foram tiradas após ter sido preso. Os dados foram comparados com seu registro de estrangeiro. Os agentes de imigração, que estavam geralmente vestidos à paisana, de acordo com a denúncia, chegaram a um tribunal na sexta, mostraram sua identificação e um segurança disse que estava no tribunal para efetuar a prisão. Eles também conversaram com o supervisor de turno de gabinete do xerife do condado e que lhe disse para esperar até o término da audiência de Flores antes de prendê-lo. E enquanto os policiais aguardavam do lado de fora da sala de audiência, uma mulher posteriormente identificada como funcionária da Defensoria Pública tirou uma foto deles, conforme mostra os registros do tribunal. Um assistente do tribunal posteriormente relatou aos policiais que a mulher se aproximou do banco de Dugan, informou que os agentes de imigração e alfândega dos Estados Unidos estavam do lado de fora da sala de audiência e mostrou à juíza a foto do que havia tirado. Dugan e outra juíza então abordaram os policiais no corredor. O documento afirma que testemunhas relataram que Dugan, que tinha uma atitude conflituosa e raivosa, exigiu que os agentes saíssem do tribunal. As autoridades pontuaram a juíza que estavam lá para efetuar uma prisão e mostraram a ela o mandado administrativo. Então ela ordenou que falasse com a juíza-chefe e conduziu alguns integrantes da equipe da prisão para fora da sala de audiência. Várias testemunhas, incluindo o assistente do juiz na sala de audiência, o promotor, especialista em testemunha de vítima no caso de Flores, relataram ter visto Dugan, assim que retornou à sala de audiência, ordenar que Flores e seu advogado saíssem por uma porta do júri, que leva a uma área restrita do tribunal, segundo documentos do tribunal. E mais tarde, os agentes notaram que ele e seu advogado, caminhando rapidamente em direção ao elevador, eles saíram do prédio enquanto os agentes corriam para alcançá-los, de acordo com o documento do tribunal. Então, os agentes encontraram Flores do lado de fora da corte e se identificaram. Ele saiu correndo, mas acabou sendo capturado. Então, a juíza, mesmo vendo que o cara estava ali enfrentando um pré-julgamento de agressão doméstica, né, de questão doméstica, quis tentar libertá-lo porque é política do país, ele tá ali ilegal e ela foi contra isso e agora vai responder um processo. Então, assim, olha o que tá acontecendo, né? Não só ali, gente, mas a gente vê que isso é um reflexo, né? O caso da juíza destaca a tensão entre a aplicação rigorosa das leis e de imigração e a necessidade de proteção à independência judicial. Embora seja fundamental que todos cumpram a lei, é igualmente crucial garantir que medidas legais não sejam utilizadas para fins políticos ou para intimidar membros do judiciário também, óbvio. Mas esse caso, ele pode estabelecer precedentes sobre limites da autoridade judicial com base na lei. Ou seja, o juiz não quer cumprir a lei, não quer aplicar a lei, sendo que ela foi contratada para isso. Olha só que situação, né? Então, o conflito entre os poderes. O que vocês acham disso? E são casos parecidos aqui com o Brasil, só que aqui no Brasil o poder hoje está em parceria da impressão com o governo, né? Bom, é isso, gente. Então, obrigada, comentem o que vocês acharam, fiquem com Deus, até logo.